Bom, a ideia de gravar esse vídeo é para ajudar na configuração de impressão segura da máquina Ricoh 2051. O primeiro passo para a gente poder configurar a impressora, cadastrar um novo usuário, é a gente acessar a impressora através do endereço IP que é mostrado nela. Aqui no meu caso o endereço IP é outro, mas isso varia de rede para rede. E aqui a gente faz um login na impressora. A impressora ela só tem um nome de usuário, não tem senha para logar nela, então a gente clica em iniciar depois de colocar admin. E aqui a gente cria os perfis de impressão segura e de digitalização também aqui em livros de endereço. E aqui a gente vai ver todos. No meu caso aqui só tem um, estou fazendo um teste. E eu venho aqui no perfil que já foi criado, ou crio um novo perfil aqui, por exemplo, tanto faz, e clico aqui em alterar, por exemplo. Seleciono, clico em alterar, e aqui eu tenho o nome de visualização, tanto da impressão segura quanto da digitalização, é o nome do usuário. Aqui ele me dá uma opção de facilitar no teclado lá, depois quando eu for fazer a busca desse usuário, né, a impressora usa só as 3 letras aqui para poder facilitar a busca. E aqui vem o código do utilizador, né, que convencionou-se que fosse colocado a data do aniversário mais o mês, né, 4 dígitos apenas. É o mesmo código que a gente vai usar para imprimir as impressões retidas, tá? E aqui no caso eu coloquei o meu código. Tá? Depois de definido o código, tá? Nesse campo aqui, código do utilizador, a gente desce e salva. Só clicar em OK para poder salvar essa informação. Bom, feito isso, o usuário está gravado e o código ele aparece aqui, ó, no campo de código utilizador. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai abrir o dispositivos e impressoras, onde está listada a nossa impressora. Tem um comando simples aqui no teclado, que é o Windows mais a letra R. Eu vou apertar e aqui eu vou digitar a palavra Ctrl Printers, que vai abrir o dispositivos e impressoras. Esse daqui. E aqui eu vou procurar pela minha impressora. No caso a gente está falando de uma impressora 2051 Ricoh, da marca Ricoh. Ela está selecionada aqui como padrão, com o botão direito do mouse. Eu venho aqui nessa opção chamada propriedade da impressora. E aqui eu venho agora em preferências. E aqui vem a configuração de impressão segura no driver do computador. Aqui, pela primeira vez, ela vai estar escrito normal, tá? E depois você vem e define aqui como impressão bloqueada. Depois clica em detalhes, coloca o nome do usuário e o PIN, né? O dia e o mês de nascimento da pessoa. Pode ser um outro número, pode ser, mas que esse PIN ele não pode ser alterado, tá? Se ele for alterado, tem que alterar depois no perfil da impressora também. Mas a gente coloca 4 dígitos, que é o mínimo que a impressora pede. Pode ser mais. A impressora fala que pode ser até 8 números. Tá? O mínimo é 4. Definido o mesmo PIN que definimos na interface da impressora, clicamos em OK. Depois vamos aqui em definições detalhadas, configuração do trabalho, impressão bloqueada. Novamente aqui a gente vai colocar o nome do usuário e o PIN dele. Feito isso, a gente clica em aplicar e depois OK. Agora todas as impressões que nós mandarmos a partir desse usuário, desse computador, serão retidas, elas não vão sair, tá? Só vão sair se o usuário for até a impressora e clicar lá em cima do nome dele para poder imprimir, né? Aí vai pedir a senha que ele definiu aqui e no perfil dele, e então a impressão vai sair. Vamos fazer um teste aqui, vou mandar uma página de teste para a impressora e a gente vai até a impressora agora para ver o que aparece na tela dela. Aqui na tela da impressora
a gente vem aqui em Printer e Trabalhos de Impressão. E aqui a gente vai ver todos os trabalhos desse usuário e de outros, né, se tiverem. No meu caso aqui, só o usuário Rafael que tem trabalhos de impressão retidos. Tá? Aqui tem um que eu fiz antes do vídeo e aqui o que eu fiz agora. Né? Aí eu seleciono, clico em cima do trabalho que eu quero imprimir. Eu posso apagar ou eu posso imprimir o trabalho. Para imprimir o trabalho, eu clico em cima do botão imprimir. Ele vai me pedir uma senha. A senha que a gente convencionou é 3003. Eu clico em OK. E aí ele vai perguntar se realmente eu tenho certeza que eu desejo imprimir esse documento. Se eu clicar em sim, o documento será impresso. Tá? Se eu clicar em não, ele volta para a tela anterior. Eu vou tentar apagar esse documento. Eu vou colocar o PIN. Vou clicar em OK. Ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu desejo apagar o documento. Eu vou falar que sim. Note que ele só deixou um documento. Tínhamos dois, ficou apenas um. Bom, essa é a configuração para a impressão segura na máquina Ricoh. Lembrando que é sempre importante usar o drive oficial. O drive oficial ele se encontra no site da própria Ricoh. Vamos ver onde e qual é o drive oficial que a Ricoh oferece para esse tipo de equipamento. Aqui no Google eu escrevi a palavra download Ricoh 2051. Eu vou entrar no primeiro site que o Google trouxe como resultado. E aqui nós vemos que é a mesma impressora, a 2051. Aqui ele já encontrou a arquitetura do computador que eu estou usando. Tá? No caso ele não encontre, você pode mudar a arquitetura para o computador, para o sistema operacional do seu computador. Tá? E aqui é o drive oficial desse tipo de equipamento. Exatamente esse daqui. É esse drive que precisa ser utilizado para que as impressões funcionem corretamente e para que o recurso de impressão segura também funcione. Sem esse driver, a funcionalidade e as impressões não irão funcionar conforme o esperado.